tempo, a Bolívia era o país mais pobre e um dos mais instáveis da América do Sul. Com uma história marcada por sucessivas crises políticas, econômicas e sociais, o país hoje se reinventa. Resgatou a cultura indígena e acabou com o analfabetismo, ao mesmo tempo em que aprovou uma lei polêmica sobre o trabalho infantil. O Caminhos da Reportagem vai mostrar por que a Bolívia é uma das promessas de crescimento da América do Sul e por isso vem atraindo novos olhares, até mesmo de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Os tempos mudaram na Bolívia em mais de um sentido, a começar pelo relógio na fachada do Congresso. Desde 2014, os ponteiros giram no sentido inverso, obra do mestre relojoeiro, o chanceler David Choquehuanca. Además, ¿quién ha dicho que el reloj tiene que girar siempre a ese lado? ¿Por qué no puede girar al otro lado? No es al revés. Ele mesmo responde citando sábios indígenas aimara e cientistas ocidentais. Diz que o relógio está em sintonia com as forças da natureza. No norte, ventos e correntes marítimas se desviam à direita, no sul à esquerda, como os ponteiros do relógio da Praça Murillo. Lo que nosotros hicimos con el reloj del sur es que este reloj del sur se armonice con el sur. Simplesmente isso. Para Choquehuanca, o relógio representa a nova Bolívia que encontrou seu próprio rumo e ritmo. Foi recuperando suas riquezas naturais e tradições milenares que os bolivianos conseguiram dar a volta por cima no século XXI. 6 em cada 10 bolivianos descendem dos povos originários, os habitantes dessas terras colonizadas e saqueadas pelos espanhóis. Uma história que lhes mantém viva através da música e da dança. Índias, guerreiros e curandeiros, todos seguem o cortejo da Virgem de Guadalupe, padroeira de Sucre, a bela cidade colonial de prédios brancos e telhados vermelhos, capital constitucional da Bolívia. Eles acompanham a santa e também o carro coberto de prata que encheu os cofres dos reis católicos da Espanha. Rituais agradando Deus e o diabo são parte do folclore que atrai turistas do mundo inteiro, mas não ajudaram a mudar o destino de 10 milhões de bolivianos, que mesmo tendo um país rico, estão entre os povos mais pobres do mundo. Todos sabemos que Bolivia tiene grandes recursos naturales y creo que los extranjeros saben más que nosotros cuánto de recursos naturales tenemos. Y cuando nos veíamos al bolsillo los bolivianos seguíamos siendo pobres. Éramos ricos en recursos naturales, pero no teníamos recursos. Y eso tiene mucho que ver con la historia del saqueo de los recursos naturales que ha tenido Bolivia desde la colonia, pero también en la época de la República en nuestro país. Em quase 200 anos de independência, os bolivianos perderam metade do território para os vizinhos, Argentina, Brasil, Paraguai e Peru. Mas nunca superaram a perda da saída ao mar para o Chile, que reclamam até hoje. Em 1964, inauguraram 2 décadas de ditadura marcadas por golpes, contragolpes e uma aliança entre generais e narcotraficantes. Recuperaram a democracia em 1982, mas mantiveram o status de país mais pobre e instável da América do Sul.
De lá para cá, a Bolívia enfrentou a crise da dívida externa, a queda do preço do estanho, principal produto de exportação, e uma inflação anual de 60.000%, que levou o primeiro presidente eleito a encurtar o mandato. Depois vieram os tempos das políticas neoliberais, que equilibraram as contas, mas criaram desemprego. Milhares de mineiros demitidos migraram para as regiões de cultivo de coca. As folhas, mastigadas há milênios pelos habitantes dos Andes para combater a fome e a falta de oxigênio, são matéria-prima para fabricar cocaína. Propostas para erradicar a coca, privatizar a água e vender o gás natural ao Chile foram rejeitadas pela maioria indígena, que se rebelou, obrigando o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar, e seu vice também. Em 2005, o líder do Sindicato dos Cultivadores de Coca, Evo Morales, foi eleito o primeiro presidente índio da Bolívia e da América do Sul. Houve resistência à chegada de um aimara ao poder e houve confrontos entre os opositores à nacionalização do petróleo, do gás e dos minérios e a maioria indígena que apoiava Evo Morales. Sucre, a Cidade Branca, foi palco de um dos piores incidentes de racismo da recente história boliviana. No dia 24 de maio de 2008, 50 camponeses indígenas foram espancados e humilhados em praça pública. Essas imagens de índios forçados a tirar a camisa e se ajoelhar no chão chocaram o mundo. Nem parece que foram filmadas há poucos anos nessa mesma praça, por onde indígenas de todo o país desfilam sua história. Mas na época, a Bolívia não tinha lei contra crimes de ódio. A primeira, penalizando a discriminação, foi aprovada em 2009, no mesmo ano que a nova Constituição, criando um Estado plurinacional e acabando com séculos de apartheid não declarado. 5 anos depois, Evo Morales era reeleito pela terceira vez, até com apoio de empresários que criticavam seus discursos revolucionários, mas hoje admitem que a Bolívia sofreu uma verdadeira transformação. Esse é o Lago Titicaca, na fronteira da Bolívia com o Peru. É o maior da América do Sul. Nas suas margens, viveram culturas pré-incaicas que cruzavam de uma ponta a outra em balsas de junco. Pablino Esteban fabricou uma para o explorador norueguês Thor Heyerdahl e com ele percorreu o mundo para provar que, muito antes dos europeus, povos mais antigos poderiam ter atravessado oceanos em embarcações primitivas. Eu viajei primeiro em 1970 a Marruecos. Depois de 2 anos passei Iraque. Depois Noruega. Depois Egipto, Israel, Jerusalém, Damasco, Roma, Índia. Eu sou turista. Aymara. Hoje, Pablino ainda fabrica barcos com a mesma técnica herdada de seus antepassados, mas só para turistas estrangeiros. Os bolivianos usam outros meios de transporte. Às margens do Titicaca, lhamas pastam à beira de estradas recém-asfaltadas. Mas esse prédio é símbolo de que os bolivianos estão navegando novas águas. Com o dinheiro da nacionalização das riquezas naturais, o governo erradicou o analfabetismo e construiu 3 universidades indígenas, uma em Quechua, outra em Guarani e essa, a Tupac Katari, em Aymara. Essa é uma aula de agronomia em espanhol e em Aymara, o idioma indígena mais falado na região. Além dessa carreira, existem outras 3, veterinária, indústria alimentícia e indústria têxtil.
Estão todas relacionadas às atividades econômicas tradicionalmente exercidas pelas comunidades da região. Segundo o reitor Lúcio Choquehuanca, a ideia é criar mais oportunidades para as populações rurais em suas próprias terras. Assim não terão que buscar trabalho nas grandes cidades. Han intentado con Revolución Tecnológica de Europa, Revolución Verde y tantos otros programas, incluso con tanto dinero, varios programas, proyectos, han introducido a las comunidades, no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque es otra forma de visión. Por eso es que nosotros como universidad tenemos que rescatar esta nuestra visión. Eso sí va a dar resultado. Eso sí está acorde al equilibrio de nuestra madre tierra. Lo outro ha dañado a nossa madre tierra primeiro. A filosofia das universidades indígenas, diz Choquehuanca, está resumida numa frase nesse mural. Kepa nair indasa sarapkhanyane, o sea, está diciendo, el kepa es mirar atrás, naira mirar adelante, indasa es el mirar, ¿no? Y sarapkhanyane caminamos. Mirando atrás y adelante, caminaremos juntos. Y el otro es nuestro Ujala, que es representante de nuestra cultura aymara y quechua. Para resgatar o passado e aplicá-lo ao futuro, a Universidade Indígena emprega professores formados em universidades ocidentais e amautas, os sábios indígenas. Aqui, os alunos de veterinária aprendem como criar animais usando genética moderna e sabedoria ancestral, que inclui rituais à Pachamama, a Mãe Terra. O professor de veterinário Julio César Mina Quiroga trabalha junto com a malta Máximo Mamanisota. Entonces la parte técnica muestra las enfermedades, la forma de producir mejor. Mas nem sempre os remédios convencionais estão ao alcance do bolso ou das comunidades mais afastadas. Daí a importância de transmitir receitas caseiras. Quando uma llamita pode fracturar-se seu pé ou pode luxar-se, então nós preparamos a base de hierbas una cataplasma y con eso haciendo un poquito corte y lo parchamos y así lo hacemos sanar nosotros, ¿no? No campus universitário, como em toda a Bolívia, novos ventos sopram na forma das duas bandeiras, a tradicional de 1851 e a colorida Huipala indígena, içada a partir de 2009 com a nova Constituição. No país existem 37 idiomas oficiais, mas muitos bolivianos só falam espanhol. Uma situação que o governo espera mudar, diz o vice-ministro da Educação, Giovanni Samanamut. A partir de 2015, todo funcionário público terá que dominar pelo menos um idioma nativo, se quiser conservar o emprego. No se trata de que todos nos volvamos indios, sino se trata de que podamos aprender de los indios sin dejar de ser lo que queremos ser. Ese es el asunto de la descolonización más importante. Y cuesta demasiado. A nova exigência faz parte de uma reforma educativa maior, financiada em grande parte com os recursos da nacionalização das riquezas naturais, criticada dentro e fora da Bolívia, e até pelo Brasil. A nacionalização do gás por parte do governo boliviano pegou o Brasil de surpresa, porque o Brasil fez grandes investimentos, né, em jazimentos gasíferos na região de Santa Cruz de la Sierra. Não foi fácil, as instalações da Petrobras foram invadidas, não é? Foi um contencioso desagradável para a diplomacia brasileira e difícil de ser resolvido, mas com o nosso diálogo e a gente conseguiu, de certa maneira, um bom resultado. O governo boliviano acha que valeu a pena comprar a briga. A Bolívia hoje é o segundo país da América Latina e do Caribe, depois de Cuba, que mais investe em educação, 8,7% do produto interno bruto em 2013.
dinheiro gasto em programas de Bolsa Escola e alfabetização que deram resultado. Em julho de 2014, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, declarou que a Bolívia estava livre de analfabetismo. Isso quer dizer que 96% dos maiores de 15 anos sabem ler e escrever. Agora o Ministério da Educação quer dar um passo além das fronteiras bolivianas, pagando mestrado e doutorado para 100 universitários no exterior. Falta avanzar en la soberanía científica tecnológica. Entonces, parte de este programa, que es mucho más amplio, es estas becas, ¿no? Gente que pueda estudiar en el exterior, en las mejores universidades, volver a Bolivia con ese conocimiento e insertarlos en los sectores estratégicos, donde se necesita innovación y donde se necesita investigación. Harvard, nos Estados Unidos, está na lista de prestigiosas universidades estrangeiras que podem receber bolsistas bolivianos. E foi justamente lá que o ministro da Economia, Luis Arce, deu uma palestra para explicar o milagre boliviano. Como é que o pequeno e pobre país sul-americano se diferenciou dos vizinhos, apesar da crise internacional e da queda dos preços das matérias-primas que exporta? Como é que a Bolívia continua investindo em programas sociais sem perder controle dos gastos públicos e da inflação? Finalmente, como é que Evo Morales, temido revolucionário indígena de esquerda, é citado como exemplo de prudência pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial? Para el Fondo Monetario, ¿no? que lo único que ha buscado siempre ha sido esta estabilidad, le parece pues grandioso que estemos haciendo. Si estuviéramos en el viejo modelo neoliberal que basaba el crecimiento exclusivamente en las exportaciones, como todavía hay muchos países en América Latina que lo hacen, por supuesto que tendríamos recesiones porque por la caída de los precios internacionales, la exportación de minerales cayó en nuestro país. Mas a Bolívia surpreendeu. Além da boa contabilidade, o segredo do sucesso boliviano, diz Arce, é o aumento da demanda interna num país que partiu da estaca zero. ¿Dónde se ha ido fundamentalmente la demanda interna de los bolivianos? Al consumo de servicios básicos, agua potable, electricidad, comunicaciones, gas para la cocina. Nos últimos 10 anos, a Bolívia avançou a passos gigantescos. Mas em algumas partes do país, o tempo parou. No próximo bloco, vocês vão conhecer a vida dos meninos mineiros e como um sindicato infantil convenceu o governo a reduzir de 14 para 10 anos a idade com a qual as crianças podem trabalhar. Esse é o Cerro Rico, o morro que enriqueceu a Europa. No século XVII, metade da prata que circulava no mundo saía daqui. E Potosí, a cidade que cresceu ao pé do monte, era sinônimo de esplendor. Dizem que até as ruas de Potosí eram feitas de prata e que as riquezas extraídas dessa montanha eram tantas que dava para construir uma ponte de metal precioso daqui até a Espanha. Hoje é difícil imaginar que nos tempos da colônia, Potosí tinha tantos habitantes quanto Paris. A cidade mineira, que já foi vila imperial, é capital do departamento mais pobre da Bolívia. E o Cerro Rico, de rico, só guardou o nome. Em 500 anos de exploração, a prata dessas terras desapareceu e com ela 8 milhões de pessoas, a maioria indígenas, escravos, forçados a trabalhar nas minas para encher os cofres da coroa espanhola. Mas muitas outras são vítimas da miséria do presente. É que o brilho do passado continua atraindo mineiros de todo o país e cobrando novas vidas. A montanha, que de longe parece abandonada, ainda esconde uma das maiores feridas sociais da Bolívia.
15 mil pessoas trabalham nela dia e noite, em condições precárias e sem o devido controle do Estado. Por lei, menores de idade estão proibidos de pisar as minas, mas basta subir o morro para descobrir a dura realidade. Mais de 1.000 mineiros têm menos de 18 anos, cerca de 300 têm menos de 12. Diego Mamani tem 13 anos, está a caminho da escola e do trabalho. Na mochila, além dos cadernos, ele carrega as luvas para encher o caminhão com o entulho das minas. Faz isso durante 5 horas, antes de ir para a aula, e ganha 75 bolivianos ou R$26 por dia. Diego trabalha desde os 11 anos, quando os pais se separaram e ele se mudou de La Paz para Potosí com a mãe e os 4 irmãos menores. Ele diz que nas minas paga-se mais do que na cidade. O trabalho pode ser arriscado, mas a família precisa do dinheiro. Às vezes le doy a minha mamá para que se compre verduras para que se cocine. Às vezes me compro mis ropitas, algo así. Ahora estoy ahorrando también. Assim, quanto já tens ahorrado? Já 1.200. Para Diego, esse novo emprego fora da mina é uma maravilha comparada com o anterior. 2 anos atrás, o menino trabalhava 8 horas dentro dos túneis por R$17 diários. E lembra como quase morreu quando uma carreta cheia de carga escorregou ladeira abaixo. Se saía correndo, nos queria aplastar. Feo era, sim. Peligroso era. Acidentes fatais são frequentes em Cerro Rico. Diego já presenciou a morte de 3 amigos numa explosão e viu o primo perder uma parte do pé. Anterior, igual meu primo era assim. Já havia caído de cima, seu piecito lhe havia hecho volar. Qualquer jeito bem. Na hora do almoço, Diego faz uma pausa para recarregar as baterias. Bien, trabajador? Yeah. Dice? Yeah. Yeah. As folhas de coca são presente de Nicolás Martínez, o homem que todos aqui chamam carinhosamente de Don Nico. Poucos conhecem os segredos do Cerro Rico como ele. Durante o tempo que estou sempre se ve chicos trabalhando, jóvenes, niños, se ve que trabalham. Pero las leyes para mí, te digo, escriben pero no lo ponen en práctica. Há 40 anos, Donico percorre essas mesmas trilhas e nos mostra como quase nada mudou. Ele passou a infância ao lado da mãe, observando como despejavam o entulho das minas, para depois ajudá-la a catar pedra por pedra. Esse zinc, plomo, que está brilhando, isso é a prata. A verdade, diz Donico, é que da montanha de prata só sobraram migalhas. Antes de morrer, a mãe dele comprou essa mina achando que o futuro dos filhos estava assegurado. Mas veio a crise dos anos 80, que fez despencar os preços dos metais. Donico foi obrigado a mudar de cidade e de trabalho. E foi isso que salvou sua vida. Mis amigos que hemos estado na escola, eles já han falecido com mal de mina, todo. Quem te habla, tenho em mis pulmones polvo, porque he estado muito tempo trabalhando assim, pero me he ido cuidando. He estado en magisterio, he estado así. ¿Por qué? Por mi salud, por mis hijos, por todo. Tienes que cuidarte tú. Hoje o estanho, o principal minério exportado pela Bolívia, vale 5 vezes mais do que há 14 anos. Donico voltou ao Cerro Rico com o boom dos preços dos metais, mas dessa vez com outra missão: resgatar as novas gerações das entranhas dessa montanha. Buenos días, niños y niñas. Buenos días a todos. Siéntate. Estamos na escola Robertito, que a ONG Vozes Livres construiu no meio do Cerro Rico. Aqui Donico acolhe 110 filhos de mineiros.
¿Hacen un compromiso de estudiar ustedes? ¡Sí! ¿O quieren estar en las minas? Lo que queremos es que estos niños no se queden en las minas, queremos que estos niños estudiem, sean algo en la vida. Esse é nosso meta e objetivo. Nesse pequeno mundo, é possível levar vida de criança sem preocupações. Aqui pular obstáculos é brincadeira. Esforço? Só mesmo na hora de fazer as contas. Mas vale a pena quando o prêmio é um punhado de balas que, para essa meninada, vale mais que ouro. Jaime Quispe tem 14 anos e a sombra de um bigode, mas não solta o pirulito, nem na hora de tocar a flauta. O amigo de Jaime, Fred Pérez, tem 11 anos. Os dois fazem tudo juntos, cantam no mesmo coro e sonham em seguir a carreira na polícia. Mas quando saem da escola, vão direto para a mina. A mina deles é a mais antiga do Cerro Rico. Fica no topo da montanha, onde quase ninguém vai. Trabalhar aqui é mais duro do que lá embaixo. Essa mina tem 800 metros, mas é muito difícil andar por aqui porque é estreito, você tem que andar agachado e como fica a 4.700 metros acima do nível do mar, falta ar, você fica sem oxigênio. Mas os meninos entram sem medo e com facilidade em lugares onde um adulto mal pode caminhar. Por isso mesmo estão aqui. Toda a família de Jaime vive do pouco que encontra nas profundezas dessa montanha. Cada um contribui como pode. A mãe e a irmã ficam de olho na casa onde os mineiros guardam equipamento. O pai e o irmão mais velho se revezam nos túneis. Somente o menor faz de conta que trabalha numa mina. Uma brincadeira que, no Cerro Rico, costuma virar realidade. E para mudá-la, é preciso ter mais que boa vontade. La Federación de Cooperativas ha prohibido, han dicho los cooperativos, pero en la noche, ¿quién controla? Al amanecer, todo, fin de semana, ¿quién controla? ¿No? Entonces, eso. Yo, como camino todo el cerro, voy a los centros de mares, todo, veo yo, se ve, se nota así en las diferentes minas que están chicos trabajando. Todo. Praticamente todos concordam com Donico que mina não é lugar de criança. Nesse sentido, a legislação boliviana é clara. Somente adultos podem exercer atividades arriscadas e insalubres. Mas enquanto o mundo luta para erradicar o trabalho infantil, a Bolívia acaba de inaugurar um debate internacional. Foi o único país a reduzir de 14 para 10 anos a idade mínima para trabalhar. E fez isso por pressão de um sindicato infantil. Essas fotos deram volta ao mundo. Em 2013, crianças sindicalizadas saíram às ruas para defender seu ganha-pão e exigiram uma lei adaptada à realidade boliviana e não apenas aos acordos internacionais. O fato é que o trabalho infantil ainda faz parte do cotidiano boliviano nas perigosas minas, mas também nas áreas rurais, cultivando as terras e nas cidades grandes, engraxando sapatos. O último levantamento do governo indica que em 2009, 850 mil crianças e adolescentes exerciam algum tipo de atividade econômica e que mais da metade tinha menos de 14 anos. Uma realidade que Evo Morales conhece em primeira mão, e não por ser presidente da Bolívia desde 2006. Filho de uma humilde família indígena, ele começou a trabalhar desde a infância. Por isso, quando as crianças pediram para legalizar alguns tipos de trabalho infantil a partir de 10 anos, Evo concordou, mesmo sabendo que seria questionado pela Organização Internacional do Trabalho.
Félix Manami Maita participou da reunião com Evo Morales. Aos 17 anos, ele parece mais um adolescente. Vai à faculdade, escreve poesias e ainda toca numa banda de música que formou com o irmão. Ninguém diria que Félix é um líder sindical, ou que começou a carreira no primário, quando entrou para a UNATSPO, a União de Meninos, Meninas e Adolescentes Trabalhadores da Bolívia. Para o pai, Mário, nada mais natural. Todos na família começaram a trabalhar antes de serem alfabetizados. Faz parte da cultura dos indígenas, acostumados a viver em comunidades. Nos primeiros anos, quando eu me vine aqui a formar já este meu hogar, não havia luz, não havia água, não tínhamos serviços sanitários, nada. E então aqui começamos a viver com minha esposa e vivíamos praticamente criando ovejitas, conejos, ¿no? E aí os chiquitos já começavam a pastear, pues, não, meus filhos. Hoje a família vive em El Alto, a cidade que rodeia La Paz. Foi construída por imigrantes do interior e está em plena expansão. Hyper, o filho menor, tem 13 anos e trabalha por conta própria. O pai pagou um curso onde ele aprendeu a consertar celulares. Tienes outro celular? Sí, que lo hagas toda una limpieza y le está fallando un poquito el problema de la voz. Félix continua trabalhando na mercearia da família, mas cada vez menos. Quando não estuda, faz política. Ele diz que muitas crianças precisam trabalhar para poder estudar, mesmo numa escola pública e gratuita. Lastimosamente, por ejemplo, la educación es bien mercantilizada. No sé qué quiere decir, que te obligan a comprar uniforme, las mochilas, los materiales escolares. Entonces es un gasto tanto para la familia. Entonces, en este caso, en familias que no tienen muchos recursos, los adolescentes tienen que trabajar para darse incluso el derecho a la educación. Félix tem resposta para tudo. Ele diz que as políticas de erradicação de trabalho infantil não acabaram com a exploração. Em alguns casos, pioraram a situação. Cita como exemplo de fracasso a perseguição policial aos menores vendedores ambulantes. No les quitaban su mercadería, el dinero, los golpeaban, ¿no? Y los llevaban a la cárcel por un día, los retenían y los liberaban. No, entonces, ¿qué han hecho los niños, niñas y adolescentes? Cuando no hay policías, por la noche. Entonces han empezado a salir los niños cigarrilleros, los niños dulceros por las noches. Com a nova lei, esses vendedores ambulantes já não serão perseguidos. A idade mínima para trabalhar na Bolívia ainda é 14 anos, salvo 2 exceções. Agora as crianças terão direito a trabalhar por conta própria a partir dos 10 anos e contratadas por outros desde os 12. Como a situação delas foi legalizada, está sujeita a certas normas: horário compatível com estudos, autorização dos pais e controle do Estado. Os críticos dizem que faltam fiscais para controlar o trabalho nas minas. Quem vai proteger essas crianças de abusos e exploração? O antropólogo David Chambi trabalha numa ONG que combate o trabalho infantil. Ele acha que os dois lados têm razão, mas que a nova lei já produziu um avanço. Instalou um debate sobre o que fazer com as milhares de crianças que continuavam nas ruas, apesar das políticas de erradicação. Agora será impossível ignorá-las. Uma realidade que necessita ser normada, necessita uma intervenção do Estado. Y parece que con el nuevo código vamos a lograr llegar a esa mirada. Y por otro lado tenemos la preocupación de lo que podría también como temor abrirnos este nuevo código para la explotación laboral. Nessa escola foi montado um programa de recuperação para crianças trabalhadoras que tiveram que abandonar os estudos e para voltar precisam fazer 2 anos em um. E muitas dessas crianças que estão aqui nesse programa têm parentes que migraram para o Brasil para trabalhar. Ana Gabriela tem 12 anos. Os pais foram trabalhar como costureiros em São Paulo quando ela tinha 9. Ela aproveita a nossa visita para mostrar o que sabe dizer em português. Menina, o carrinho. Todos aqui ajudam a família, muitos em obras, passando tijolos. A maioria acha que criança deve trabalhar. Perguntamos por quê. Nos ajuda a educar-nos e a aprender a não ser flojos.
No puede hacer las cosas 2 veces al vez, trabajar y estudiar. Así puede ser más, en su estudio puede ser más responsable y en el trabajo igual, porque no tienen dinero sus mamás. A responsável pelo programa diz que vai ser complicado regulamentar o trabalho adequado para crianças. Por ejemplo, hay un niño que actualmente tenemos aquí en rezago escolar. Un niño desde las 4 de la mañana va con su abuela a vender periódico. ¿Eso es trabajo? Es trabajo. Entonces, ¿cómo podemos apoyar ese trabajo? Porque ese trabajo es muy peligroso para el niño, ¿no le parece? Félix Manami diz que cabe às crianças e aos adolescentes definirem o que é melhor para eles. Nosotros, la niñez, la adolescencia, representamos pues gran parte de la población, ¿no? Y a veces nos olvidamos, la sociedad se olvida de esta población, ¿no? De la niñez y adolescencia. Pero nosotros estamos para eso, para reivindicar, para buscar, para mostrarles a la sociedad que nosotros estamos aquí, existimos, somos el presente, somos el futuro y también hemos sabido ser pasado. E esse é o pesadelo de muitos funcionários do governo que estão lutando contra o relógio para terminar de regulamentar a nova lei. Não é fácil negociar com sindicatos. Com sindicatos infantis, então, especialmente agora, que eles ganharam a admiração de organizações semelhantes na América Latina. Enquanto isso, Félix sonha alto. Ainda compõe e recita poesias como essa, que escreveu para Evo Morales e que fez o presidente chorar. Oruro, Popó y Sayabe y Orinoca vieron nacer y crecer al Quechua Aymara. Mas na hora de decidir a carreira profissional, Félix optou por engenharia de sistemas. Está apostando na revolução industrial que o presidente prometeu e que, aos olhos de qualquer criança, já chegou à Bolívia, na forma de um moderno teleférico vermelho unindo El Alto a La Paz. No próximo bloco, vocês vão conhecer as novas riquezas da Bolívia. A quinoa, grão de ouro e a maior reserva de lítio do mundo. Essa é La Paz, a capital administrativa da Bolívia. Cercada por montanhas, a cidade colonial cresceu à sombra dos picos nevados do Illimani. Mas lá embaixo, o clima é outro. No centro de La Paz, o que mais falta é paz. Todo dia é dia de engarrafamento. Metida num vale, La Paz se expandiu subindo as encostas até esbarrar em El Alto. Essa cidade satélite, construída pelos migrantes do interior, tem hoje 1 milhão de pessoas, 100 mil a mais que a capital. Mas com tanto comércio e tanto carro, ir de uma ponta a outra é um inferno. Em dias de protesto, ninguém anda. Em dias normais, atravessar a rua é um perigo. Sorte que nessa selva de pedra apareceu uma manada de simpáticas zebras. Os jovens voluntários, fantasiados de animais africanos, ensinam os motoristas a respeitar a faixa dos pedestres. Mas bom humor não basta para resolver os crescentes problemas de trânsito. A solução mesmo caiu do céu, na forma do teleférico. Com mais de 10 quilômetros de extensão, é o maior do mundo em área urbana. Custou 230 milhões de dólares, mas os moradores de La Paz e El Alto dizem que o investimento valeu a pena. A viagem no ar, com direito a uma bela vista e Wi-Fi, dura 10 minutos. É mais confortável e menos demorado que por terra.
O teleférico, assim como o satélite Tupac Katari, o primeiro a ser lançado pela Bolívia, são símbolos da Revolução Industrial que Evo Morales prometeu. O próximo passo vai ser industrializar o gás, o petróleo e os minérios que o país costumava exportar em forma bruta. El gas, como les decía, ya vamos a empezar a producir urea, ¿no? Y antes de que produzcamos urea hay muchos compradores. Estamos en proyectos de polietileno, propileno, en fin, vamos a hacer plásticos en Bolivia. Hoje, como nos tempos da colônia, a fortuna da Bolívia ainda está escondida debaixo da terra. A diferença é que, dessa vez, os bolivianos querem ser os únicos a aproveitá-la e sabem que, para sobreviver, não podem depender apenas da exportação de matéria-prima. Você pode observar que os preços de los minerales han caído, del estaño, el zinc, el cobre. Y Bolivia, el año pasado, tuvo un crecimiento del 6,8%. E a Bolívia ainda guarda um ás na manga, um tesouro enterrado nas profundezas de Uyuni, esse imenso lago pré-histórico que secou há 40 mil anos. Uyuni tem 12 mil quilômetros quadrados de extensão e 10 bilhões de toneladas de sal. Aqui só vem mesmo quem gosta de turismo aventura. Mas debaixo dessa crosta branca, uma surpresa. E no meio do maior deserto de sal do mundo está essa enorme piscina verde do tamanho de 60 campos de futebol. É aqui que está a maior reserva de lítio do planeta, a nova riqueza da Bolívia. Basta cavar 30 centímetros para encontrar água transparente, cheia de minérios. Tem cálcio, magnésio, potássio e principalmente lítio. Marcelo Castro, um dos responsáveis pelo projeto governamental de exploração das riquezas de Uyuni, diz que metade do lítio do mundo está aqui. Bueno, el litio tiene diferentes usos, desde los medicinales, para cerámicas, para las propias grasas, son las mejores grasas, antiagua, ¿ya? Con alto contenido de resistencia al desgaste, y para lo principal, pues para lo que es baterías, ¿no? A piscina é usada para separar os minerais. À medida em que a água evapora, os mais pesados caem ao fundo. Na última etapa, sobra uma pasta branca cheia de lítio que é levada a essa fábrica para ser purificada. O lítio é usado em remédios para o tratamento de transtornos mentais, como a bipolaridade, mas principalmente nas baterias recarregáveis de celulares e computadores. É fundamental para a indústria do futuro. Por isso mesmo, a empresa norte-americana Litco tentou explorar o lítio boliviano nos anos 90, mas esbarrou na resistência das comunidades indígenas da região. Segundo José Bustillos, um dos responsáveis pela fábrica de lítio, ninguém queria repetir em Uyuni a história de Potosí. La historia nos ha enseñado que la explotación de los recursos únicamente beneficiaba al que estaba explotando los recursos y seguramente transmitía o transfería la riqueza a países fuera de nuestro territorio. Resultado, o lítio foi preservado até 2008, quando a Bolívia armou uma estrutura própria para extraí-lo da água. Mas o minério do futuro ainda não está sendo exportado. Os bolivianos querem dominar primeiro a tecnologia para transformar a matéria bruta em carbonato de lítio. Nessas instalações, eles já produzem 1 tonelada por dia. Uma parte para vender e outra para ser usada numa fábrica piloto de baterias. Mas o governo é consciente que, para avançar, vai precisar fazer parceria com outros países. Bolivia todavía tiene un rezago tecnológico con respecto a países como son China, Japón, Corea, que dominan el mundo de las baterías actualmente. Entonces, en esta fase, que nosotros llamamos fase 3, el gobierno nacional nos permite una asociación para la adquisición de tecnología o para la asociación con países que nos permitan desarrollar esta tecnología en nuestro territorio. Marcelo Castro calcula que a Bolívia já assegurou 500 milhões de dólares anuais com os minérios extraídos de Uyuni.
Isso sem contar com a fabricação de baterias de lítio. Aqui tudo se aproveita e tudo se recicla. O cloreto de magnésio, por exemplo, é misturado à terra para asfaltar estradas, uma tecnologia barata que Marcelo espera aproveitar nos municípios da região. E o potássio dessas águas serve para fabricar fertilizantes, que a indústria agrícola boliviana hoje importa. Que antes, por ejemplo, en el oriente se jactaba mucho de producir soya y producían, se sacaba unos 400 millones de dólares, pero lo que no decían era que importábamos el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Entonces se cierra un circuito de lo que significa que nosotros ya no vamos a tener que importar nuestros fertilizantes. A soja ainda é o principal produto agrícola exportado pela Bolívia, mas o país também está vivendo o boom da quinoa. Esse grão, consumido há milênios, é considerado um dos alimentos mais completos do mundo, comparável apenas ao leite materno. Davi Pérez nasceu em Churacari, uma aldeia indígena milenária à beira do deserto de sal. Muito antes da chegada dos espanhóis, a comunidade vivia do cultivo da quinoa. Todo este sector está dedicado a la producción de quinoa real. Esta quinoa es totalmente diferente a las quinoas dentro de Bolivia incluso, que están en otros lugares. Pues parece que es la influencia del salar el que ha hecho de que este grano sea excepcional. Mas até recentemente, essa era uma agricultura de subsistência. Considerada comida de índio, a quinoa só era consumida pelas populações locais, até ganhar prestígio internacional. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, foi a primeira a reconhecer a importância desse alimento antigo ao incluí-lo na dieta dos astronautas. Mas os preços do grão foram mesmo ao espaço em 2013, quando as Nações Unidas declararam que esse seria o ano mundial da quinoa. A tonelada métrica, que custava $3 mil, passou a valer 7 mil. Para os moradores de Churacari, é mais um motivo para agradecer a Pachamama, a Mãe Terra. Na cerimônia, eles oferecem bebidas, comidas e folhas de coca, pedem chuva e rezam por uma boa colheita. E esperam que a fumaça leve aos céus as suas preces. Hoje, a quinoa real é vendida a preço de ouro nos Estados Unidos e na Europa, onde consumidores exigentes pagam caro para comer saudável. Rico em aminoácidos, o grão ajuda a ganhar massa muscular, retarda o envelhecimento e ajuda no aprendizado. Segundo Beatriz Vélez, além de preservar a silhueta feminina, a quinoa tem outra qualidade essencial. Además, também para os varones, ¿no? Todos sabemos, bueno, tal vez no todo el mundo, pero es el Viagra andino y natural. O problema é que esse santo remédio está em falta em Churacari. Atualmente, boa parte da quinoa real cultivada nessa região é exportada ou vendida nos supermercados bolivianos como produto de luxo. O grão de ouro pode ter desaparecido da mesa dos indígenas, mas trouxe de volta os jovens às terras de seus antepassados. Depois que a quinoa ganhou fama internacional, aldeias como essa, que tinham sido quase abandonadas, estão sendo povoadas de novo por famílias que tinham migrado para as cidades ou para as minas vizinhas. Davi comemora o retorno das novas gerações à comunidade. As aldeias se adaptaram para acolher os recém-chegados, instalando água corrente e luz elétrica. Mas Davi lamenta a invasão cultural dos jovens moradores, que preferem construir casas de ladrilho em vez de adobe. O ladrillo não é parte de nosso potencial cultural. Se queremos que este pueblo se mantenga e tenha valor, tenha sua história, el cambiar hasta en los materiales nos está cambiando. Al final nos vamos a convertir como cualquier población de La Paz. O slogan da campanha das Nações Unidas para o Ano Mundial da Quinoa
resume a filosofia que hoje muitos compartilham na Bolívia: um futuro semeado há milênios. O mural da Universidade Aymara e o relógio da Praça Murillo dizem o mesmo com outras palavras e de outra forma. Voltando atrás no tempo e resgatando suas origens, os bolivianos poderão finalmente definir seu próprio destino. O pico do Cerro Rico está por desmoronar e o governo está investindo mais de 2 milhões de dólares para salvá-lo. Afinal, a montanha devoradora de homens e a cidade de Potosí foram declaradas Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas. O Lago Titicaca, o Carnaval e o maior deserto de sal do mundo. Essas são algumas das atrações turísticas da Bolívia. Mas no meio de uma estrada deserta, ao pé do vulcão Tunupa, encontramos um brasileiro que pedalou do Mato Grosso até aqui. Água, um monte de comida, aqui máquina fotográfica, bolsa de dormir, uma cadeira, cozinha, enlatados, panela, óleo e mais enlatados, ciclo computador, motor. Ele passou pela Argentina e o Chile, mas diz que a garra dos bolivianos surpreendeu. Não sei, as pessoas aqui são... Não sei, são trabalhadoras, são humildes, não sei, são especiais para mim. Isso que eu consegui ver nesses poucos dias que eu tô aqui. E, igual eu falei, quando eu voltar pro Brasil, eu vou ser outra pessoa. Tchau, amigos. Tchau. Bom viagem. Igualmente. Tchau.